Pronto. A partir de agora está gravando, tá bom, gente? Então, vamos lá. Como eu estava falando, nosso objetivo com essa live é fornecer esse auxílio para as pessoas, sobretudo aquelas que não têm condição de pagar por um preparatório específico. É mais uma ação do nosso instituto em prol da comunidade, tá bom? Quem ainda não conhece o nosso instituto, as ações que nós promovemos, é só entrar lá no Instagram e há Altos Estudos, que você vai ver um pouquinho lá no nosso feed de algumas atividades que nós fazemos, que nós promovemos, entre elas, esse tipo de preparação que nós estamos iniciando hoje, tá bom? Serão 4 aulas, como vocês viram lá no Forms, de 1 hora cada aula. Hoje nós começamos 19h10, então a gente vai terminar às 20h10, tá bom? E dentro desse período aí de 1 hora, nós vamos fazer o possível para passar para vocês os aspectos essenciais, que nós consideramos essenciais, para que vocês façam bons projetos de pesquisa. O nosso plano de aula, ele foi inspirado no edital do PPGE, da UFAM, que está aberto nesse momento. Porém, você pode utilizar as orientações de hoje para qualquer outro programa de pós-graduação que você deseje concorrer, tá bom? Inclusive, a Vanessa Couto estava me falando que o da UEA está aberto também, tá bom? Para quem estiver pensando em fazer doutorado, também pode fazer na Estadual do Amazonas, assim como outras universidades também. Meu nome é Fernanda Cardoso Almeida, eu sou uma das diretoras do Instituto Atenas de Altos Estudos, e a Vanessa, que vai falar com vocês daqui a pouco, é a outra diretora, tá bom? No momento que vocês preencheram o formulário, vocês devem ter visto lá a pergunta que nós fizemos para você, se você gostaria de atuar como voluntário no Instituto. Eu vi que teve muitas respostas bacanas lá, justamente porque nós fazemos também atividades de voluntariado nessa área, tá bom? Então, vamos lá. É importante que se diga que nenhuma orientação, nenhuma opinião que nós emitirmos tem nada a ver com nenhum programa de pós-graduação, ok? Eles são simplesmente as nossas impressões a partir da nossa vivência, da nossa experiência acadêmica na pós-graduação, precisamente no doutorado. Tanto eu quanto a Vanessa somos doutorandas em educação. Ok? Então, como é que nós vamos fazer? Nessa primeira parte, a Vanessa vai falar com vocês a respeito de aspectos gerais do projeto de pesquisa, enfim, alguns detalhes que a gente precisa ver de elementos pré-textuais, enfim. E na segunda parte, a gente vai começar com a questão da introdução. Vamos lá. Oi, me escutam direitinho? Escuto, sim. Certo, tudo ok? Então, deixa eu colocar aqui. Ok, então vamos lá, pessoal. Quero primeiro agradecer pela participação de todos vocês aqui. A gente está preparando essas aulas com muito carinho, né, com muita dedicação para a gente dar esse retorno para a comunidade, até como compromisso mesmo da universidade para ela ser democrática e mais acessível realmente, principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso e não têm nenhum conhecimento de como adentrar na universidade, de conhecer pessoas que próximos a elas que frequentam, né, que faz algum curso, principalmente agora na pós-graduação. E eu e a Fernanda, a gente vem trazendo esse projeto e a gente agradece pela participação de todos vocês aqui hoje. A gente vai falar hoje, como a Fernanda falou, um pouco sobre a estrutura de um projeto de pesquisa, pegando um exemplo do edital que saiu da UFAM, mas ele é de forma geral, dá para ser aplicado em outros editais, inclusive até como um projeto de pesquisa como para TCC, para dissertação e para tese também. Eu vou trazer também algumas informações que recentemente teve uma live, inclusive de umas dos professores lá mesmo do PPGE, que eles colocaram algumas dicas também, aí eu vou também passar para vocês, que é interessante a gente conhecer, não só para esse edital, mas são dicas essenciais para qualquer edital que você for concorrer, né? Então, deixa eu colocar aqui, vou apresentar para vocês
Aqui, só um momentinho. Então, antes de eu apresentar, deixa eu falar aqui rapidinho para vocês, que é interessante, qualquer edital que você tiver interesse, que você for concorrer, é muito importante você ler com muita atenção e atentamente o edital que você tiver em mãos. Então, isso já facilita muito todo o seu processo de construção e até de entendimento do edital. Porque como a gente tem verificado ultimamente esses editais agora, tanto de 2024, 2025, os programas eles têm passado por uma reestruturação e a gente está vendo similaridades entre programas de pós-graduação, mesmo de instituições e universidades diferentes. Então, por exemplo, como a Fernanda falou, está aberto o edital da UEA, ele é somente para doutorado, mas ali tem muita semelhança com o edital do PPGE, muita semelhança mesmo. E uma dessas semelhanças é indicar, já no projeto, a sua possível tese, que antigamente não era colocado isso. Essa pergunta da tese, ela era feita na entrevista. E aí, hoje, a gente está verificando muito essa nova reestruturação dos editais. Por que que isso está acontecendo? Eu não sei se vocês sabem, porque, assim, todo o programa de pós-graduação, ele passa por avaliações. Então, é por isso que tem uma instância maior que é a CAPES, e aí ela passa todas as informações que todos os programas de pós-graduação precisam ter, isso para melhorar a comunidade científica e a comunidade acadêmica, a comunidade da sociedade também. E isso também vai impactar nas linhas de pesquisa e nas pesquisas dos professores. Como, por exemplo, talvez você queira pesquisar, fazer uma pesquisa com um tema que aquele edital ou aquele professor, aquela linha de pesquisa da instituição, ela não oferece. Não é que a sua pesquisa ela não esteja nada a ver, que ela não é relevante, mas ela é porque para aquele edital, para aquele programa, existem muitos fatores que não tenha professor para orientar. Então, por exemplo, se você estiver participando de uma seleção, você está com todo o seu projeto todo estruturado, e não passa na primeira fase, que é a análise do projeto, ou não passa numa entrevista, é interessante você verificar que isso não é, talvez, como dizer assim, culpa sua, que você não tem a capacidade de não adentrar um programa de pós-graduação. São muitos fatores, mas um deles é realmente essa questão da avaliação do próprio programa e de não ter também um professor para avaliar. Isso também são questões maiores, né, assim, que a gente vê até com relação à própria educação do Brasil, que realmente sempre está, assim, a gente não está 100% na educação, né, então ela está sempre passando por modificações para tentar uma melhoria. E isso também não é diferente na pós-graduação. E essa questão de ler realmente atentamente o edital, para você verificar e adequar o seu projeto a esse edital. Mesmo que você não pesquise, em algum momento, algum item você vai precisar desenvolver para você, se você quiser realmente entrar nesse programa de pós-graduação. Então, aqui em Manaus, a gente tem da UFAM, o programa de pós-graduação da UFAM, tem da UEA, tem do IFAM, e tem de algumas universidades particulares que também oferecem pós-graduação. E aí, cada uma tem o seu formato. E aí, também, com essa leitura atenta do edital, tem também conhecer bem as etapas de seleção. Aí, imagina, você está com o edital todinho na sua cabeça e o seu concorrente, o outro candidato, ele está com alguma dúvida aí, e isso pode realmente lhe levar à aprovação e o outro colega não, independente da vaga, porque a gente olha lá a vaga, a gente já verificou realmente que dependendo, assim, de como for o seu projeto de pesquisa, você pode ficar numa lista de espera e ser chamada 2 ou 3 meses depois. E aí, ficar focando muito na vaga não é muito interessante, não. Você realmente fazendo o projeto direitinho e cumprindo todas as etapas do edital já é uma grande chance. Para a construção do projeto já em si, é interessante você já ter em mente a sua temática de interesse, aquilo que lhe chama atenção, aquilo que na sua vivência
você quer tentar resolver, porque a gente sabe que a gente não resolve tudo, e aí você precisa realmente ter uma temática que você queira pesquisar. Depois que você já delimitou essa temática, é interessante você fazer uma pesquisa prévia do que já tem de produção naquela área. Isso tanto com a literatura contemporânea, literatura atual, quanto na literatura clássica, que são aqueles teóricos, aqueles estudiosos que a gente chama assim contemporâneo entre 10, no máximo assim, entre 10 a 5 anos de pesquisa. E os clássicos são muito anteriores a isso, né? Que tem, por exemplo, tem literatura lá de 1900 e 1980 ou até do século passado, isso que eu quero dizer, entre o século 20 e 21, no início do 21. E aí, assim, você fazer essa primeira pesquisa da sua temática é bem interessante para você conhecer o que já tem de interessante na área e para você verificar junto com a sua vivência, caso você tenha uma vivência de trabalho com aquele sua temática, para ver o que já foi produzido. Se você não tiver nenhuma vivência da sua temática, como, por exemplo, no meu caso, eu pesquiso na história da educação das mulheres no ensino profissional. Então, eu nunca estudei no ensino profissional, nunca estudei na escola técnica, nunca estudei no IFAM, mas a minha trajetória de pesquisa, ela vem desde o PIBIC, então eu já trabalho com isso há um tempo. Então, isso para mim já é o que eu gosto de pesquisar, principalmente agora na área de história. Então, eu me aprofundei dessa área, pesquisei literaturas, pesquisei todas as fontes e documentos que eu podia utilizar. Então, olha aí, só uma experiência. E nunca trabalhei no ensino técnico profissional, foi só pesquisa mesmo. E aí, se isso for o caso de vocês, é interessante também vocês terem essa pesquisa um pouco mais aprofundada. Aí, depois que você já fez essa pesquisa, já verificou a temática, aí você já pode pensar no título. Aí, nesse título, ele é interessante que ele seja bem claro e objetivo. E se você puder colocar também um recorte temporal, ou também um recorte de espaço, que é o local da pesquisa. Para isso, deixar bem específico que a pessoa vai olhar o seu projeto, o avaliador, e ele já vai entender um pouco mais, não vai deixar dúvidas a partir do título. Como a gente sabe que a maioria dos editais hoje, eles estão pedindo que você não coloque o seu nome, que você coloque somente o nome do orientador, do possível orientador. Então, para isso, só com o título já vai chamar a atenção dele. E é interessante vocês verificarem isso também. E aí, a partir disso, vem a introdução, a justificativa, os objetivos, todos os elementos principais do projeto. Aí, agora sim, eu vou apresentar para vocês aqui. Tudo ok? Eu só quero que alguém, ok, que eu já não estou mais enxergando nada. Tudo ok, amiga. Só aumenta um pouco, tá bom? A página, para ficar bem grandão, pessoal. Tá, Isso. só vou para o meu tempo rapidinho, ok. Então, gente, é o seguinte, eu trouxe a apresentação, não no slide, eu trouxe no Word mesmo, para a gente ver de forma prática, tanto a questão da estrutura do projeto, a BNT, e como os editais eles estão pedindo uma estrutura, assim, geral para o projeto de pesquisa. Então, eu trago aqui, ó, a estrutura do projeto de pesquisa. Nós temos 3 elementos principais, que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Nos elementos pré-textuais, o que é sempre solicitado é a capa, folha de rosto, que é também conhecida como contracapa, e o sumário. Esses são os elementos pré-textuais. Nos elementos textuais, que é aquela parte do meio, da parte mesmo encorpada do projeto, que vem com a introdução, justificativa, objetivos, quadro teórico, metodologia. Em alguns projetos, em alguns editais, eles estão pedindo que aqui nos elementos textuais eu não coloquei, mas a gente vai falar mais para frente. Para você acrescentar, se você for fazer um projeto para tese, já colocar a sua possível tese. E aí você vai fazer uma outra pesquisa junto com a sua
pergunta de pesquisa, você vai já colocar a sua possível tese. E o item 3, que é os elementos pós-textuais, que são as referências e o cronograma. E eu coloquei aqui critérios de avaliação, é porque a gente dividiu essa live, a gente dividiu em 4 partes. Hoje, nós vamos falar aqui até a introdução. Amanhã a gente vai ficar com as justificativas e objetivos. Na outra semana, a gente vai ficar com o quadro teórico, metodologia, e depois os elementos pós-textuais. Ok? Então, eu vou trazer aqui, ó, trago para vocês. A formatação do texto na ABNT. Alguns editais, eles deixam claro que a formatação do texto tem que ser nas normas da ABNT. Em outros, eles não colocam, mas já deixa subtendido que a ABNT é a norma geral para todo edital e até para uma estrutura do projeto de pesquisa aqui no Brasil, né, que a ABNT é a nossa instituição maior com relação à estrutura de qualquer trabalho acadêmico. E aí a gente coloca aqui, eu acredito que todos vocês sabem, mas é interessante a gente repetir, a fonte pode ser Times New Roman ou Arial, tamanho 12. Se o edital ele não vier discriminando qual o tipo de fonte, você pode colocar um dos dois, ou é o Times New Roman ou Arial. O alinhamento do texto ele deve ser justificado, as margens devem ser 3 centímetros superior e à esquerda 2 centímetros inferior e direita. O espaçamento 1,5 no texto, e 1 centímetro para citações com mais de 3 linhas, e o papel formato A4. Vamos agora para as orientações da capa do projeto. A elaboração de uma capa, de acordo com as normas da ABNT, envolve alguns elementos específicos que estejam de acordo com as normas da ABNT NBR 14724. Essa ABNT, ela é a estrutura para todos os tipos de trabalho acadêmico. Então, os elementos da capa que é mais solicitado nos projetos de pesquisa, nos projetos para seleção de edital, para pós-graduação. Você vai colocar a instituição, o nome da instituição de ensino, por exemplo, a universidade, e o nome da universidade. O título do projeto, é o título entre letras maiúsculas, centralizado na página. O subtítulo, se houver, caso tenha um subtítulo, ele deve ser apresentado logo abaixo do título principal, também centralizado. A cidade e o ano, na parte inferior da capa, alinhado à direita, a cidade da instituição e o ano de submissão do trabalho. Isso aqui é mais por causa da BNT, mas para projeto você vai colocar somente a cidade e o ano embaixo. E aqui, projeto de dissertação ou tese, sem identificação nominal, somente na ficha de inscrição. Então, como é esse processo? No seu projeto, você não vai colocar o seu nome. E em nenhum momento do seu projeto, na justificativa, na introdução, você vai citar o seu nome. Você pode citar o seu trabalho, você pode citar a zona que você trabalha, mas o seu nome não. Como é que os avaliadores, eles vão identificar? Pela ficha de inscrição, eles vão receber a sua ficha de inscrição com todos os documentos que você submeter, só que no projeto, eles vão colocar, quer dizer, na ficha geral, eles vão colocar um tipo de identificação, pode ser número, uma letra do alfabeto, pode ser até alguma nominação amazônica. Alguma forma de identificação eles vão colocar na sua ficha de inscrição. E isso também vai se repetir no seu projeto. Até porque nesse edital, que está aberto agora, lá da UFAM, ele diz lá que o seu possível orientador, ele não vai receber o projeto, vão ser outros professores, mas da mesma linha, e aquela avaliação às cegas, né? A gente não sabe quem vai avaliar. Então, lá, o pessoal da comissão, eles têm já um tipo de identificação, e não se preocupe se o seu trabalho for para um lado, a ficha para o outro, não. Eles têm essa organização de identificação. Mas, para não esquecer, nesse edital, lá tem dizendo, sem identificação nominal.
Aí imagine uma pessoa que não lê o edital, lê as partes principais e esquece e coloca o nome lá no projeto. Essa pessoa já vai estar desclassificada, né? Mesmo que ela esteja com um bom projeto, ela envie todos os documentos e esteja com um currículo bem cheio de cursos, de experiência, com aquele que não tem, e aquele que foi muito mais criterioso para ler o edital, essa pessoa vai ser desclassificada e a outra não. Então, a gente traz aqui, ó, um exemplo de capa. Eu vou diminuir só um pouquinho, só para vocês verificarem, e depois eu aumento. Cadê? Aqui, ó, uma capa já toda na estrutura. Então, a gente coloca aqui, ó. Você vai colocar a universidade, a faculdade, o programa de pós-graduação. Você vai identificar se é um projeto de dissertação ou tese. O título, vai colocar o título. Se ele tiver um subtítulo, também não esqueça dos 2 pontos. A linha de pesquisa, se é 1, 2, 3, ou o nome da linha que tiver no edital ou no programa. Orientador, orientadora pretendido, nome. E aqui a cidade e o ano. Na folha de rosto, que também é conhecida como contracapa, tem assim, a linha de pesquisa do programa de pós-graduação, a natureza do projeto, se é uma monografia, dissertação ou tese, mas no nosso caso de edital, ou é dissertação ou é tese. O título do projeto, também centralizado, abaixo do nome do autor, em letras maiúsculas. Se houver um subtítulo, ele deve ser colocado também logo abaixo do título principal. O objetivo do estudo, obtenção de título, esse aqui é só para projeto mesmo. Em alguns editais, eles não pedem essa questão. O nome do orientador pretendido, local, que é a cidade e o ano, e também no projeto de tese ou dissertação, sem identificação nominal. Aí eu trago aqui destacado. Atenção, é importante lembrar que algumas instituições de ensino ou departamentos podem ter diretrizes específicas para a formatação de capas. Por isso é importante consultar as orientações fornecidas pela instituição, nesse caso, pelo edital que você estiver concorrendo. Hoje, como eu vou até repetir, hoje, a maioria dos editais, eles não pedem um nome. Outros, posso até dizer, se antes da pandemia, a maioria alguns editais pediam para você colocar o nome e não colocar o nome do orientador. Aí, eles identificavam qual era o orientador que era mais próximo da sua pesquisa e indicava lá na hora. Aí eu trouxe aqui também um exemplo de contracapa, mostrar aqui para vocês. Ó, a linha de pesquisa, o projeto de dissertação ou tese, o título, Manaus 2025. Não esqueça, dá vontade da gente escrever bem aqui, né, nosso nome. Mas no edital, desses editais de pós-graduação para seleção, não é para colocar o nome, não esqueça. Tudo certo? Então, essas são as nossas partes principais aqui nessa nossa primeira live, realmente para falar para vocês um pouco sobre esses elementos pré-textuais, que por mais que a maioria de nós aqui que já esteja que só já vai concorrer como para tese, mas é interessante alguns detalhes a gente conhecer e assim falar como a Fernanda fala, né? O óbvio precisa ser dito. Então, por mais que vocês já façam isso, já de cabeça, não preciso nem olhar a BNT, mas às vezes a gente esquece, né? Na hora que a gente está fazendo uma capa, a gente pode esquecer que é para uma seleção e pá, e colocar o nosso nome. Mas não esqueço de ler o edital e realmente verificar que se está solicitando o nome ou não. Mas nesse que a gente está verificando desses últimos tempos, realmente não é para colocar o nome. Deixa eu ver meu tempo, alguns minutinhos, mas é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte? Alguma questão? Tem aqui a Victória, está perguntando, podemos ter acesso a esse modelo? Creio que sim, não é, Vanessa? Não há problema nenhum nós enviarmos para vocês. Ele é um modelo geral, gente, tá bom?
para Isso. qualquer programa de pós-graduação, de mestrado ou doutorado. Você pode seguir. É claro, como a Vanessa bem frisou, você deve verificar o edital para que você está concorrendo. É o edital, gente, Para a ele é a apresentação. lei do processo, entendeu? Então, nós estamos aqui dando orientações gerais. Contudo, isso não exime você de prestar absoluta atenção às regras do edital que você está concorrendo. Tá bom? O Átila, parabéns pela iniciativa muito boa. Obrigada, Átila. Muito bom ter Obrigada, você aqui Átila. conosco. Inclusive, eu recebi agora há pouco os resultados do formulário, as respostas de vocês do formulário. A Andréia mandou para a gente. E aí eu vi que tem várias pessoas que se inscreveram que são do interior, né? Pessoas aqui, deixa eu ver, Fonte Boa, Coari, Carauari, nunca ouvi falar desse município também aqui do Amazonas. Coari de novo, fora das zonas daqui de Manaus mesmo, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, enfim. Altazes Parintins. também. Não tinha ninguém de Parintins, mas tem de Altazes aqui também. Aqui Muito colocou legal. O pessoal Adriane, aqui do... Parintins. Adriane é de Parintins, é? Parintins. Olha, Adriane, tá vendo? Estamos alcançando os municípios do interior. E isso é muito bom. A questão tecnológica tem isso, né, gente? Por um lado, ela é ruim, mas por outro lado, aproxima a gente, porque a gente não tem condições, capilaridade de estar em todos esses municípios ao mesmo tempo, e a gente consegue aqui. Aí eu vou só finalizar rapidamente, que olha só, pessoal, não, eu vou repetir de novo. Se está no edital, é porque é importante. Então, assim, você pode até falar, ai, gente, eles estão realmente colocando isso no edital? Então, porque um detalhe pode eliminar o outro candidato. Um detalhezinho pode eliminar, e você que leu, que já está com todo o edital na sua cabeça, você pode ser aprovado, sim, só pela leitura atenta do edital. Aí a outra questão, nesse processo que você está fazendo a sua pesquisa com relação à temática, a temática que você mais gosta, você também vai verificar os professores, né, que trabalham com a mesma temática ou uma temática semelhante. Nesse caso, nesse edital da UFAM, ele coloca o Lattes. E aí eu já verifiquei que alguns professores também já falaram que muita gente não olha o Lattes dele, só olha a pesquisa que é colocada lá no edital. Então, assim, professor tal pesquisa sobre pedagogia hospitalar, só isso. Aí a pessoa acha que a temática pedagogia hospitalar, ela é muito geral, ela pode ser aplicada em muitas coisas. E aí o professor ele pode trabalhar essa pedagogia hospitalar no próprio hospital, numa clínica, numa UPA, em outros e até numa própria escola. Você só vai saber quando você acessar o currículo Lattes dele. Isso também é uma estratégia que o próprio edital pode colocar, porque ele pode dizer assim, vamos colocar aqui só uma temática geral, e bora ver se o pessoal realmente vai a fundo pesquisar o que realmente o professor ele está pesquisando. Qual é o espaço onde ele aplica aquela pesquisa. E é por isso que é interessante que você verifique o Lattes do professor. Deixa eu vou colocar aqui. Os editais, pessoal, os editais de seleção, quando eles abrem, muita gente fica correndo, né, da sala para a cozinha para fazer um projeto de pesquisa. Então, se você quer entrar no mestrado e no doutorado, é interessante que você já tenha esse projeto em processo de construção. Até porque não dá para você fechar um projeto, porque se você se interessar por algum outro edital, você sempre vai estar mexendo nele. E aí, normalmente o pessoal só faz realmente o projeto em cima da hora, e tem muitos detalhes que deixam passar e pode não ser aprovado. Então, é interessante você já ter esse projeto pré-pronto, para quando vir um edital, você não ter muita coisa que você vai mudar, vai acrescentar ou vai tirar.
Outra questão, alguns professores falam que eles recebem muito e-mail pedindo, alguns candidatos mandam e-mails para os professores que eles querem que sejam os orientadores, perguntando assim mesmo, se o professor pode ser orientador deles, ou se o professor ele pode verificar o projeto. Esse processo, quando está acontecendo num processo de seleção, esse processo de você tentar um contato com o professor que você não conhece, ele nem lhe conhece, é antiético. Então, porque às vezes, né, às vezes a gente não, às vezes assim, perde alguma noção de algumas coisas, e aí eu acho que o professor ele não vai nem saber quem eu sou, ele vai olhar meu projeto. Mas é bom e interessante saber que no processo de seleção, você não pode ter esse contato com os professores, principalmente se você não conhece eles. E aí, para isso, para o professor lhe conhecer e você conhecer eles, é interessante realmente que você se aproxime dos grupos de pesquisa, se aproxime de quem você conhece, ou se aproxime de orientandos do próprio orientador, do seu possível orientador, e faça esse processo de relacionamento. Cadê? E uma última coisa. Você sempre é interessante você ficar atento ao site do processo. Porque quando é lançado um edital, o pessoal só joga o edital. Joga o edital lá e você fica só naquele edital. O que pode acontecer? Um exemplo, esse edital que está aberto, do PPGE, as inscrições começam dia 14. Então, hoje são dia 7. Do dia 7 até o dia 14, pode acontecer de abrir alguma errata, deles postarem, publicarem alguma errata. Só que eles só vão publicar no site do edital. Então, se você ficar preso só nesse edital, pode sair alguma errata e você não observar também, e pode lhe acarretar uma desclassificação do edital. Então, não fique somente focado somente no edital que é divulgado no WhatsApp, por e-mail. É necessário também que você conheça o site onde está esse edital, porque lá pode aparecer alguma errata. Inclusive, ficha de inscrição, pode mudar, assim, a data de inscrição, a data de algumas avaliações. Aí, assim, são dicas mesmo de ouro, que algumas pessoas, elas não falam. E aí, por exemplo, até porque é de candidato para candidato. Cada candidato sabe que ele sempre tem que ficar atento a qualquer item que a seleção tiver postando, né, e tiver fazendo. E aí, essa é uma dica muito interessante. E é isso, muito obrigada por vocês ficarem nessa primeira etapa com a gente. Vamos agora para a segunda, que também é tão importante, que é com a Fernanda agora. Gente, vamos lá. Nós temos Vanessa levantando a mão. A nossa aula de hoje vai até a introdução. Então, nós tivemos orientações gerais no primeiro, e agora a gente vai para a introdução, que é a primeira parte do projeto. Eu tenho 2 exemplos de introdução para vocês. Um exemplo para mestrado e um exemplo para doutorado. Porque 75% das pessoas que se inscreveram, elas têm interesse em fazer para doutorado e 25% para mestrado. Então, vamos começar lá com o mestrado. Ok. Eu trouxe somente a título ilustrativo, tá bom, gente? Não quer dizer que vocês vão fazer assim, que vocês tenham que fazer assim. Não. É somente uma orientação de como vocês poderão fazer, de acordo com o que nós entendemos que pode ser interessante para vocês. Tá bom? Então, eu coloquei aqui um título fictício: Educação e Transformação Social, Estratégia de Acesso de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade após graduação na Amazônia. É uma linha de pesquisa, que no caso seria a linha 2, Educação, Interculturalidade e Desenvolvimento Humano na Amazônia, e uma sugestão de orientador, que seria o professor doutor Gerson Bacuri. Ok. A introdução, gente, vocês vão ver aqui que
ela tem alguns parágrafos, assim, médios. Como é que a gente sugere que vocês façam? Evitem, primeira coisa. Aliás, antes de começar a ensinar o texto, eu preciso falar para vocês. A introdução é a última coisa que vocês vão escrever, tá bom? Que fique claro isso. A última coisa que vocês vão elaborar é a introdução. Aí você pode dizer, mas Fernanda, por que é que vocês estão começando pela introdução? Por uma questão logística, por uma questão de lógica do edital, que nós tomamos como referência. Mais uma vez eu vou dizer, a nossa referência aqui é o edital do PPGE que está aberto. Eles colocam lá, nos requisitos do projeto, primeiro a introdução, por isso que a gente está começando por ela. Mas a última coisa que vocês vão elaborar é a introdução. Por quê que isso vai acontecer? Porque a introdução do seu projeto, ela deve refletir o seu projeto como um todo. A introdução nada mais é do que uma apresentação para o avaliador do que ele vai encontrar dentro do seu projeto. Aí imagina, você faz primeiro a introdução, sem saber como será as demais partes. Quando chegar lá no final, a tua introdução não reflete o que tem dentro do seu projeto. Só reflete algumas hipóteses que você fez, algumas divagações no início da pesquisa. Então, não é assim que funciona, tá, gente? Você vai começar a escrever da justificativa em frente, que é da aula de amanhã, até o final. No final, sim, sabendo como é que o seu projeto está todinho, aí você vai fazer a introdução lá do início. A introdução, o que a gente recomenda? Não façam parágrafos extremamente longos, cansativos. Façam parágrafos pequenos a medianos. Vocês vão ver aqui, estão vendo que nós não temos parágrafos enormes. Nós temos parágrafos médios aqui. Parágrafos muito grandes cansam a leitura. Outra coisa, cuidado com a sua linguagem. Embora o edital ele exija o português da norma culta, isso não quer dizer uma linguagem prolixa. O que quer dizer uma linguagem prolixa? É aquela pessoa que tenta escrever muito difícil, enrola e não diz nada. Entendeu? É melhor você escrever de uma forma mais simples, mas de uma forma que dê para o seu orientador captar, aliás, para o seu avaliador, captar muito bem o que é a essência do que você quer dizer. Ok? Verifiquem aqui que na introdução a gente não vai encontrar muitos dados estatísticos, por um exemplo. A gente não vai encontrar referências bibliográficas, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Aí você pode me perguntar, Fernanda, não precisa colocar, não é necessário? Não é obrigatório, gente, vocês colocarem na introdução elementos estatísticos, citações, esse tipo de coisa. Inclusive, muito cuidado com as citações, principalmente as citações diretas. Atualmente, a comunidade acadêmica não está mais vendo com bons olhos aquele trabalho que traz um monte de citações diretas. O que é a citação direta? É aquela citação recuada, sabe? Acho que todos vocês já viram. Artigos, projetos, enfim, que tem várias citações, aquele pequeno texto que está destacado do restante do texto. Se você tiver que fazer alguma citação, que seja uma citação indireta, dentro do texto, parafraseando o autor, ok? E, por favor, não esqueçam de dar créditos para o autor. Isso daí é um erro primário, que configura plágio, tá bom? Muito que bem. Então, o modelo da introdução, o geral, ele serve tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Vamos lá. Como é que você começa? Aqui, primeiro parágrafo. Por exemplo,
A educação é reconhecida como um dos principais mecanismos de transformação social, capaz de romper ciclos de exclusão, desigualdade e inviabilidade histórica de determinados grupos sociais. No Brasil, esse papel se torna ainda mais relevante em contextos periféricos e de múltiplas vulnerabilidades, como na região da Amazônia Legal. Neste cenário, mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica enfrentam obstáculos que vão desde a precarização das condições de vida até a restrição do direito de acesso pleno à educação em seus níveis mais elevados, como na pós-graduação. Este projeto de pesquisa parte da premissa de que a análise crítica das estruturas que condicionam esse acesso pode contribuir para a formulação de estratégias mais inclusivas no campo educacional. Então, veja, nós temos o primeiro parágrafo que ele vai falar do seu tema de maneira geral. Observem que nós começamos falando da educação de maneira geral, nós viemos para o Brasil, nós chegamos na Amazônia, até o nosso problema de pesquisa. Então, é interessante que a sua introdução comece assim, que ela comece falando do fenômeno que você está examinando de uma forma geral, abrangente, e venha afunilando de fora para dentro, até chegar no local específico onde você quer. Quando vocês lerem o edital, vocês vão ver lá que ele pede explicitamente que você coloque na introdução qual é o seu objeto de pesquisa. E você deve escrever de forma clara. Por um exemplo aqui, a proposta emerge do reconhecimento da desigualdade interseccional de gênero, raça, classe, raça, território, etc. No segundo parágrafo, você vai começar a falar do seu problema de pesquisa. E eu recomendo que você faça, se possível, de maneira clara, qual é o problema de pesquisa. Porque o orientador não vai se dar o trabalho de ficar procurando qual é o seu problema de pesquisa. Ele tem um checklist na mão dele. Se o edital diz que a introdução tem que ter isso, isso e isso, ele vai procurar na tua introdução exatamente o que o edital diz. Tá bom? Você escreveu um parágrafo introdutório que contextualiza o seu objeto de pesquisa, contextualiza o tema que você quer estudar. O próximo parágrafo, você já colocou qual é o teu objeto de pesquisa? O que eu vou colocar depois, Fernanda? Como é que o teu projeto está estruturado? O que é que tem no teu projeto? O que o avaliador ele vai encontrar na justificativa, na metodologia? É importante você colocar já uma prévia da metodologia lá na sua introdução, e assim sucessivamente. Você pode dizer assim, mas eu queria falar um pouco mais do meu tema, das minhas experiências, mesmo que de maneira indireta, já que eu não posso me identificar. Ok. Isso tudo você coloca para baixo. Então, como é que é a estrutura? Primeiro parágrafo, você contextualiza de maneira geral e de maneira local aquilo que você quer pesquisar. Segundo parágrafo, você diz para o avaliador o que você quer pesquisar, qual é o teu objeto de pesquisa. E, para o caso do doutorado, você coloca logo a sua tese, na introdução. Tem um momento lá para baixo do projeto que ele pede especificamente a tese. Porém, já é interessante você colocar na introdução, tá bom? E aí a gente vai falando mais, no caso da Amazônia, enfim, aí o que este estudo pretende fazer. Enfim, daqui para frente, você vai dizendo na introdução como é que o seu projeto ele está configurado. Veja, as partes mais importantes, com importantes eu quero dizer aquilo que o edital pede claramente, você já falou para o avaliador lá em cima. Certo? Aqui para frente, o que você colocar é lucro. Daqui para frente, como você estruturar, vai chamar a atenção do avaliador, porque você já saiu do óbvio, você já saiu do que é exigido. As partes que foram exigidas, você já colocou, né? Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui para vocês? Projeto de mestrado, por um exemplo. Como escrever uma introdução? Veja, vocês sabem que a gente não tem uma receita pronta.
Nós temos aqui algumas orientações do que fazer e do que não fazer, que consideramos que seja relevante para vocês. Tá bom? Então, como escrever a introdução? Contextualize o tema com foco social e regional. É aquilo que eu falei para vocês. Primeiro parágrafo, comece com um dado, um fato, que expresse o problema na região amazônica, por exemplo. E por que que a gente bate na região amazônica? Porque o nosso projeto, por exemplo, vocês que forem estudar aqui em Manaus, todas as universidades ficam aqui na região amazônica. Então, é muito importante nós prestarmos atenção a isso. Relacione com a educação como direito e instrumento de transformação, se você for para a educação. Eu vi aqui no formulário que tem pessoas aqui de várias áreas diferentes, né? Tem administração, tem letras, tem biotecnologia, pedagogia, química, ciências, enfim, várias áreas. Aqui a gente está trazendo o exemplo da educação. O que é que você vai fazer na sua área? Relacionar com a sua área, já no primeiro parágrafo, ok? Depois, delimite o problema de forma clara. Não fique enrolando, diga qual é o seu problema. Explique qual é a questão central que a pesquisa pretende enfrentar. Apresente a relevância social, acadêmica e política. Destaque os impactos sociais do estudo, no caso que você for apresentar, e explique como a pesquisa pode contribuir com o programa para onde você está indo. Um projeto que não tem relevância social, não tem relevância acadêmica, não tem relevância política, ele serve para quê? Ele não serve para nada. Então, você tem que dizer no seu projeto qual é a relevância dele nessas 3 áreas, sim. E você tem que dizer como é que a tua pesquisa vai contribuir com o programa para o qual você está apresentando. Nosso caso aqui, o exemplo é o PPGE, pode ser o PPGE da UEA, pode ser o ensino tecnológico do IFAM, enfim. O programa para onde você estiver submetendo, você tem que dizer como é que a tua pesquisa colabora para aquele programa. Destaque os objetivos da pesquisa, vocês sabem que tem objetivo geral específico, é importante você destacar. Citar autores pertinentes, não é obrigatório, mas se você achar que é interessante citar, pode citar, sem problema nenhum, tá bom? Finalize, se possível, com um chamado à ação e ao compromisso social da universidade. Isso vale para todos vocês. Todos os projetos têm que chamar para uma ação de compromisso social da universidade. Afinal, a sua pesquisa serve para isso, para a sociedade. Se ela não serve para a sociedade, ela não serve para outra coisa. Como não escrever a introdução? Trouxe para vocês alguns exemplos do que nós podemos evitar nesse caso, tá bom? Iniciar com clichê genérico do tipo: a educação é importante para todos. Todo mundo sabe que a educação é importante para todos. Evite os clichês da sua área. A arquitetura é importante a nível mundial. Todo mundo sabe disso. Você tem que contextualizar o que você vai pesquisar, mas não de uma maneira totalmente genérica, tá bom? Não delimitar o recorte geográfico. Também evitem isso. A sua pesquisa não pode ser generalizada, no sentido de não ter recorte geográfico, não se sabe onde vai ser a tua pesquisa, não se sabe em qual é o espaço temporal, enfim. Eu quero pesquisar, vamos supor, uma doença na Amazônia. Eu não sei qual é o lugar, eu não sei em que tempo. Esta doença, ela tem inúmeras variações. A banca logo vai saber que você não vai dar conta do projeto, porque você não vai se atentar nem ao tempo do mestrado, nem ao tempo do doutorado. Não apresentar um problema real socialmente relevante. Se o seu problema não é socialmente relevante, ele não merece nem a atenção da academia, nem o financiamento da sociedade, gente. Então, você tem que ter um problema socialmente relevante que seja real, não esteja só na sua imaginação. Fazer um levantamento bibliográfico superficial e deslocado. Veja, isso é um erro fatal. E é uma questão que ainda ontem a gente estava batendo nessa tecla aí. O ideal não é que você procure orientação para o seu projeto de seleção quando abrir o edital. O ideal é que você escolha qual é o processo de seleção que você quer fazer
e vá construindo o projeto, como a Vanessa falou. Não deixe para fazer o projeto em cima da hora, porque aí fatalmente você vai cair no levantamento bibliográfico superficial, porque não vai dar tempo de fazer uma boa justificativa. Usar linguagem vaga e sem propósito crítico. A banca logo vai detectar que você não sabe falar lé concreto. A maneira que você está falando não está concatenando. Ok? Vamos agora ver rapidamente o modelo para o doutorado. Deixa eu ver aqui. Modelo de mestrado. Uhum. Como eu falei para vocês, gente, o modelo em si dos dois, ele não modifica muita coisa. Por quê? Porque a estrutura é a mesma, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Mas, vamos verificar aqui. Eu coloquei aqui, mais uma vez, falando de uma maneira fictícia, tá bom? Eu sugeri um tema aqui, um título fictício também, sobre políticas públicas de desigualdade, para a linha 1. Vocês têm que saber qual é a linha que vocês querem do seu programa de pós-graduação. Todos os programas de pós-graduação trabalham com linhas específicas, tá bom? Não é todos os professores que trabalham com tudo ao mesmo tempo. São que nem os médicos. Os médicos não têm a sua especialidade, os professores também têm. Então, você tem que saber qual é a linha que você quer trabalhar. Eu coloquei ali, como orientadora fictícia, a minha própria orientadora, que é a professora Camila Ferreira da Silva. Então, você vem. Olha, você verifica que a estrutura é a mesma. Primeiro parágrafo de maneira global, contextualizando o leitor a respeito do assunto que você quer falar. Depois você vem apresentando aqui mais um pouco qual é a sua proposta. Observe que no segundo parágrafo ele fala claramente: este projeto propõe isto. Então você deve ser claro. Se você puder colocar assim, o objetivo de pesquisa, o objeto de pesquisa este, você já coloca claramente. Tá bom? Enfim. Para frente, você vai colocando como é que está o seu projeto. Isso aqui é apenas um modelo, tá bom? Questões, mesmas questões que eu coloquei para vocês na questão do doutorado, do mestrado. Esse aqui, como é um modelo, a gente colocou: apresente o tema como pesquisa latino-americana. Se o seu caso for de pesquisa comparada, sim, senão você não precisa colocar. Indique uma lacuna na literatura e nas políticas. Gente, o projeto de doutorado, ele é feito justamente em cima das lacunas, daquilo que você não soube responder no mestrado, tá bom? Por quê? Porque no projeto de doutorado você vai apresentar uma tese. A tese é justamente um aspecto inovador a respeito de algo que falta responder na comunidade científica. Então, você vai apontar quais são as lacunas. Delimite claramente o recorte comparado, se for o seu caso. Fundamente, teoricamente, com densidade e articulação crítica, que nós já falamos também. Centralize as vozes e trajetória das mulheres, se for o seu caso, senão você vai falar do seu tema. E, mais uma vez, encerre tensionando o papel da universidade e sua função social. Como não escrever a introdução do projeto de doutorado? Tratar a introdução como continuação do projeto de mestrado sem aprofundamento. Se você pretende simplesmente pegar o seu projeto de mestrado e dar ali uma nova roupagenzinha para ele, apresentar como doutorado, isso já está errado. Porque o projeto de doutorado precisa de aprofundamento. Ele não é uma mera continuação do que você fez no mestrado, tá bom? Ignorar a dimensão comparativa, se for o seu caso. Utilizar autores desatualizados e sem pertinência teórica. Observem isso também, porque os avaliadores, eles observam, tá bom? Reproduzir dados sem análise.
problematização. Infelizmente, tem colegas que fazem isso. E finalizar o seu projeto sem apresentar o diferencial, o ineditismo da sua pesquisa e a contribuição esperada. Se você está apresentando um projeto de doutorado, obrigatoriamente ele tem que ter o diferencial, o qual é o caráter inédito e qual é a contribuição esperada, porque senão não precisa. A sua tese, vocês sabem que ela tem que ser inédita. Não quer dizer que você vai reinventar a roda, quer dizer que você vai apresentar um aspecto inédito daquele problema de pesquisa para a comunidade acadêmica. E como é que você defende que deve ser resolvido esse problema? É assim que funciona, tá bom? Nós temos dúvidas, colegas? Podem, por favor, perguntar, podem falar, digitar, abrir suas câmeras. Esse é o momento. Eu estou entendendo que a gente não tem dúvida? O Átila. Vai, Cássia. O Átila tem uma aqui, ó. Tá me escutando? Oi? Tá me escutando? Sim, tô. O Átila tem uma aqui, ele colocou um relato de experiência vivida. Na minha primeira entrevista, tive problema com a internet. Fiz a apresentação na hora das perguntas da banca, caiu a internet. Poxa, isso é complicado, ó. Infelizmente. Esse item, alguns editais, depois que vai para a segunda etapa, que é de entrevista, e algumas delas, quando ela é feita assim pelo Google Meet, eles colocam que a responsabilidade é do candidato, né? Sim. Caso assim, raramente os avaliadores, se eles tiverem algum problema, entre eles lá, aí é com eles, mas se tiver problema com o candidato, aí é do candidato mesmo. Infelizmente é. A Cássia levantou a mão, ela quer fazer uma pergunta, mas é interessante a gente dizer, gente, a Cássia é nossa colega de PPGE, tanto ela quanto a Vitória Soares, que está aqui. A Cássia, recentemente, ganhou o prêmio de melhor dissertação dentro do programa de pós-graduação em educação, nosso programa. Isso quer dizer que, no mínimo, esta pessoa sabe redigir um projeto, né? E observem que ela está aqui no curso conosco. Então, é uma questão de a gente sempre saber que nós sempre precisamos de um pouco mais, e colhem na Cássia. Peçam ajuda para ela, que ela sabe o que está fazendo. Fala, Cássia. Gente, boa noite a todo mundo. Obrigada aí, Fernanda, pelas felicitações. E eu concordo plenamente com você, mesmo que a gente tenha aí um pouquinho mais de conhecimento e tenha ganhado premiações, ainda assim a gente tem que estar o tempo todo procurando se atualizar sobre tudo. Principalmente no doutorado, que a gente sabe que é um nível a mais. E assim, são duas perguntas, tá? A primeira é em relação a essa questão na introdução. Quando eu fui fazer meu projeto de mestrado, eu citei os meus 2 PIBICs, por exemplo, no meu mestrado na introdução. Só que agora eu fiquei em dúvida em relação a essa questão de literalmente anonimato. Então eu queria saber se eu poderia trazer pelo menos os títulos para falar que já houve uma pesquisa por trás, mas agora que você falou que não tem como pegar um projeto de mestrado para ter uma continuação sem aprofundamento, né? Eu fiquei em dúvida se, caso eu colocasse, pudessem me eliminar simplesmente por talvez eles, tipo assim, reconhecer que talvez fosse minha pesquisa de alguma forma, mesmo com os títulos. E a outra pergunta é que você falou assim, que a tese ela tem que vir na introdução. Mas aí eu fiquei pensando, será que, tipo, a nível de organização, eu colocaria um tópico específico dentro do meu projeto para destacar a tese? Seriam essas duas perguntas. Ok. Com relação à primeira, Cássia, não é aconselhável que você coloque esses PIBICs de maneira direta, de maneira que seja fácil de identificar você. Porque, geralmente, quando a gente fala de anonimato, gente, não é só assim, não coloque só o seu nome, não coloque nada que chegue a você, que torne fácil para o avaliador saber quem você é. Por exemplo, a Cássia é super conhecida no PPGE, ainda mais depois que ela ganhou o prêmio. É muito simples para os professores saberem que o projeto é da Cássia.
até porque vários deles conhecem a pesquisa da Cássia. Então, Cássia, o que a gente pode te sugerir? Que você coloque, sim, a sua experiência, mas de uma maneira indireta, como você falou, dizendo que já existem pesquisas, inclusive em andamento, que estão falando sobre isso e tiveram os seguintes resultados. O que é que isso indica para o avaliador? Não que o projeto é seu, mas que você pesquisou e teve acesso a ele. Entende? É mais interessante para o avaliador ler dessa forma do que você citar de uma forma que te leve, de alguma forma, eles a você. Entendeu? Com relação à tese, sim. Sim. Por que ela tem que estar destacada dentro do projeto, num tópico específico? Além da introdução. Porque o edital do PPGL cobra isso. Se você for ver lá os tópicos do edital, ele diz um tópico específico para os doutorandos, para os candidatos ao doutorado. Tem que colocar a tese em destaque. Então, sim, a tese, ela deve estar na introdução, mas ela tem que estar obrigatoriamente, se eu não me engano, é abaixo dos objetivos, tá bom? Mas está certinho lá no edital, onde é que ela tem que estar. Isso somente para os doutorandos, os candidatos ao doutorado. Do mestrado não precisa. Tá bom? Mais alguma coisa, Cássia? Não, somente. Vitória. As mesmas dúvidas da Cássia, a gente estava até conversando sobre isso o dia todo, pensando, porque a gente queria, né, falar da nossa trajetória também, mas aí não tem como falar muito, porque vai saber que somos nós, né? Então, assim, eu estou achando um pouco difícil essa questão de falar da nossa trajetória sem dizer, eu fiz na graduação PIBIC sobre tal coisa. Então, assim, isso está um pouco difícil, porque eu achava importante, porque eu fico pensando, como que eu vou chegar lá no problema sem eu falar como que eu cheguei nele, né? Então, isso para mim, assim, está sendo um desafio. Aí, outra dúvida, a segunda dúvida é se eu poderia, por exemplo, trazer dados que eu identifiquei lá no mestrado para justificar agora o problema. Só que aí não ia fazer sentido isso, porque eu ia precisar colocar a referência da dissertação. E aí não teria como. E a dissertação referenciada com o meu nome, né? Exatamente. E aí também sobre a questão da apresentação da tese, mas aí você explicou agora, né? Era basicamente isso. Sim. Gente, quando eu falei para vocês que vocês não podem colocar o nome diretamente, essas questões, quando eu falei para vocês que a pesquisa do doutorado não é uma continuação mera do mestrado, é porque, gente, infelizmente, tem pessoas que simplesmente pegam o seu projeto de mestrado e submetem para o doutorado. Infelizmente, isso acontece. E o que acontece? Sem aprofundamento. Automaticamente, você será eliminado. Primeiro, porque a tua pesquisa está desatualizada. Né? Segundo, porque não há uma relevância mais para tudo aquilo que você queria pesquisar. Então, você pode utilizar a tua pesquisa do mestrado? Você deve. Porém, você vai aprofundar. Você não vai simplesmente jogar para o avaliador aquilo que você já apresentou para o mestrado. Você vai colocar qual é o aspecto de inovação do tema que você já pesquisou no mestrado, que você agora vai pesquisar para o doutorado. Com relação à tua trajetória, é um pouco difícil, sim, Vitória. A gente quer colocar, chegar, coça a mão para digitar lá a tua própria referência da tua dissertação, mas não pode, tá bom? Você tem que arrumar uma forma de colocar isso de maneira indireta, de uma forma que a banca veja que você sabe que existe esse trabalho, que existe esses resultados, mas que não diretamente te identifica. Porque isso, enfim, tem bancas que consideram quebra de anonimato, tem bancas que não consideram. Vai que a tua considera. Você não pode cair nesse risco. Eu já tive colegas do nosso próprio grupo de pesquisa, o Grupo ESP, que foi desclassificado, por exemplo, ano passado da Amped, que é o maior evento da nossa área, porque a banca entendeu que ela tinha se quebrado do anonimato por ter colocado um trabalho dela própria no artigo. Entendeu? A pessoa não se identificou no nome, mas a banca conseguiu identificá-la pelo seu trabalho.
Então, é assim que funciona. Infelizmente, o questão do projeto de doutorado, ele tem mais umas entrelinhas que a gente tem que dar conta. Aline, Oi, meninas, boa noite. boa A noite. minha dúvida em relação a esse tópico da tese, ele é um tópico mais direto, que nem o tópico dos objetivos, ou ele tem que fazer uma contextualização, uma introdução, ou eu só jogo lá o parágrafo da tese, diretamente? Depende muito do seu perfil, Aline. Se o seu perfil for um perfil objetivo, isso vai ser traduzido na tua escrita desde o início da tese, né? Então, se desde o início da tese você escreveu de maneira objetiva, aliás, da tese não, do projeto de pesquisa, a tua tese vai ser objetiva também. A banca já vai entender que você é uma pessoa objetiva e você escreveu, a minha tese é X, simplesmente. A minha tese não é a minha proposta. É interessante que vocês escrevam assim, tá, gente? A minha proposta de tese. A minha não. A proposta de tese deste projeto é X. Escrevam dessa forma, tá bom? Agora, se você é uma pessoa que gosta de contextualizar mais a sua escrita, você vai chegar na tese e vai contextualizar um pouquinho para poder te dizer qual que vai ser a sua tese. Tudo depende qual é o seu estilo de escrita, Aline. Por quê? Porque é contraditório. Você, de repente, escreve desde a introdução de uma maneira objetiva, clara e direta, e na tese você vai enrolar mais um pouco. Isso aí vai ficar um pouco contraditório para a banca, entendeu? Então, acompanha. A tese acompanha o resto do teu projeto todo. Tá bom? Vanessa. Eu ia complementar essa questão da Cássia e da Vitória, no sentido assim, por exemplo, quer citar o PIBIC, citar a experiência acadêmica, a experiência de trabalho, é nesse formato mais indireto, porque você vai precisar dizer que você tem o conhecimento daquela temática, principalmente para doutorado, que você tem a experiência, mas sem nomear e sem dar muitos detalhes. Então, por exemplo, a minha formação na graduação, eu acredito assim, até no curso de pedagogia, porque a maioria é pedagogo, né? No curso de pedagogia, fiz PIBIC, realizei pesquisas acadêmicas, e nesse processo todo verifiquei que alguns dados me levaram até chegar nessa temática que pesquiso hoje. No mestrado, durante o mestrado, as pesquisas foram verificadas que a temática que eu trago nesse projeto ainda tem muitas lacunas que não foram resolvidas, que ainda precisam ser trazidas para a sociedade, nessas questões assim, entendeu? Sem muito citar realmente, estudei no local tal, o PIBIC foi sobre tal, pode dizer até a temática, o PIBIC que se aproxima com essa temática, ou o PIBIC que me fez refletir e que me trouxe hoje a trabalhar esta temática. Algo assim, nesse sentido mesmo, assim, vai dizendo, vai dando lá uma pincelada, mas sem informar, porque é interessante dizer que você tem esse conhecimento e essa trajetória acadêmica. Não só, minha motivação é porque existe lacunas nessa pesquisa, pronto, acabou. Porque ele vai querer saber um pouco mais, né? Um pouquinho mais nesse seu projeto. Sabe onde você vai poder dizer a tua trajetória? Na defesa do projeto, gente. Na defesa do projeto é o momento para vocês dizerem a trajetória de vocês, assim como na entrevista, tá bom? Mas no projeto em si, procurem não ser muito diretos, procurem se esconder um pouquinho mais disso daí. Tem pessoas, por um exemplo, que gostam de fazer memorial no início da introdução. Eu não trouxe aqui um exemplo de memorial porque ele não está sendo pedido na maioria dos editais. Mas existem pessoas que conseguem fazer ali um parágrafo de memorial. É interessante? É interessante. Porém, pode ser que em algum momento ele quebre a total do anonimato, tá bom? É por isso que a gente não trouxe para vocês. Mas sim, gente, fazer o projeto de doutorado não é muito fácil, ok? Assim como o de mestrado. Essa questão do anonimato também não é muito fácil. E como eu falei, existem bancas que elas relevam. Você pode falar sobre os seus trabalhos normalmente,
Você não colocou o seu nome? Ok, para ela está preservado o anonimato. Tem bancas que não relevam, tá bom? Então, essa é a orientação que a gente tem para vocês com relação. É importante você colocar? É muito importante, mas saiba como. Porque assim como isso pode te contribuir para você, isso pode te desclassificar. Ok? Eu acho que é o suficiente por hoje, né, gente? Acredito que nós tivemos um encontro bastante proveitoso. Acho que deu para nós passarmos a mensagem que nós gostaríamos de passar para vocês a respeito dessa primeira parte da elaboração do projeto de pesquisa. Creio que para vocês também seja. E nós só temos a agradecer a vocês. Esperamos vocês amanhã, às 19 horas. Creio que neste mesmo link, vou verificar direitinho, mas se for outro, a gente manda outro para vocês, tá bom? Estejam atentos a seus e-mails, e muito obrigada e boa noite.